Doutor Paulo Guilherme, como é que foi o final de ano? Foi bem, foi bem? Muito tranquilo, muito bom. Ficamos por aqui, não viajamos, pensávamos inclusive ir lá para o sul, mas aquele risco de chuva nos deixou aqui. Mas a gente vai noutra época. Foi bacana, com a família toda? Foi bem legal, todo mundo reunido. Muito bom te receber, viu? Nesse começo de ano aqui. É muito bom voltar aqui. Que bom. Vamos lá, doutor? Doutor Paulo trouxe pra gente uma dica de saúde que diz respeito ao alecrim. Eu sei que o alecrim tem alguns benefícios. Ouvi falar que para memória. É verdade, mentira isso? Também. Eu achei interessante, Lu, começo do ano, começar pelo começo. Então eu vou tentar toda semana trazer uma planta com uma sequência alfabética. Ou seja, a primeira planta que entra aqui tinha que ser A de alecrim. O A, e podia ser alfazema, mas o alecrim vale a pena a gente falar dele. Certo. Evidentemente que vai ser bom porque suas e seus telespectadores vão poder imaginar o que a gente vai falar na próxima semana. Alguma coisa com B. Exatamente. Talvez a gente repita se houver motivação para a gente falar outra coisa. Tá. Mas o alecrim tem essa ação e uma das coisas interessantes que aquele princípio de ação antioxidante vai favorecer a preservação dos neurônios e é nos neurônios onde a gente tem a memória. Tem uma outra coisa interessante que a gente viu em pesquisas recentes, pesquisas no mundo afora, de que o alecrim tem essa ação antioxidante devido a um composto e esse composto ele tem uma ação que melhora também a questão da depressão. Então você melhora o teu humor, o teu estado geral com o alecrim. E como que a gente poderia consumir o alecrim para esse benefício? O alecrim tem várias formas de usar. Normalmente a gente usa tirando as folhas e a gente normalmente quando eu vou tirar a folha do alecrim, né, doutor? Não, eu acho até fácil, mas eu vou começar uma região. Como essa região é uma região que tem muito café, vamos imaginar toda a região que nós estamos falando, a gente faz isso aqui, ó. Vocês estão vendo meu dedo aqui? Eu estou derriçando a folha, ó. Caiu a folhinha toda. Ah, tá. E o talo fica assim. Uma das coisas que o pessoal sempre me pergunta é se eu tenho muda de alecrim. Eu falo, é muito fácil fazer muda de alecrim. O alecrim, se você pegar, eu vou pegar a minha ferramenta, uma das minhas ferramentas de trabalho. Não assuste, porque o doutor usa isso lá no Iapá. Então, quando a gente faz isso aqui, ó. Cortou. Se você puser isso aqui na terra para enraizar, porque ele não dá semente, ele não vai enraizar. Ele vai secar e não vai enraizar. Certo. Se por um lado, eu vou pegar um galinho perto de você. Você pegar aqui onde tem uma brotação, vocês estão vendo aqui? Essa brotação aqui, ó. Tá saindo um monte. Ih, tá saindo um monte. Se você pegar isso aqui e lascar, tá vendo? Ó? Certo. E você tirar as folhinhas para usar, aqui tem hormônios vegetais. Aqui vai favorecer o enraizamento. Gente, que incrível. Adorei essa dica. Tem várias plantas que é difícil enraizar, que quando você usa essa técnica, enraiza e forma uma nova plantinha assim. Só o alecrim que é assim? O alecrim é uma das plantas mais difíceis de enraizar, então nós usamos com muita frequência essa técnica. Doutor Paulo, deixa eu entender uma coisa então. Se eu pegar esse daqui, cortar aqui e quiser plantar desse jeito, eu não consigo, ele não vai crescer. Exatamente. Agora, se eu tirar, é isso? Se eu tirar, aí eu vou ter como plantar e crescer novos alecrins. Exatamente. Vale a pena a gente insistir nisso aqui, eu vou tirar novamente, porque a gente fala isso aqui, a árvore lasca. A madeira lasca. Então aqui, ó, nesse ponto aqui, que tem um pouquinho de casca, aqui tem hormônios, por isso que a planta brotou. Quando ela brota, ela acaba formando uma nova plantinha. Que incrível isso. Uma coisa interessante que eu vi também, uma pesquisa recente, isso o pessoal, principalmente os homens, vão ficar contentes, uma pesquisa feita no Japão, em Osaka, mostrou que uma tintura com alecrim ajuda a crescer cabelo. E sabe por quê? Por causa da inibição de um hormônio masculino que é a testosterona. Então eles verificaram que já se sabe que no homem a alopecia genética devido à presença da testosterona provoca uma atrofia dos folículos e o cabelo cai e não cresce mais. E eles fizeram fizeram uma loção aplicada e verificaram que a ação, além de recuperar, porque isso foi feito com ratos, além de
recuperar o crescimento dos fios naquela espessura normal daquele ponto do pelo, eles verificaram que a inibição da testosterona é muito grande. Essa é a ação responsável. E como que seria essa tintura do alecrim? Essa tintura foi feita com álcool e água. Nós estamos pensando, nós vamos pegar o trabalho original japonês, vamos estudar a fórmula com cuidado, vamos propor uma parceria com a Droganot, que é nosso parceiro, com a Dani lá, que está sempre colaborando com a gente, desenvolvendo novas formulações de plantas medicinais, para a gente fazer essa formulação. Talvez a gente inclua até uma outra planta, que a gente já tem em mente, exatamente porque você já teve gente aqui, homens ligando, o que é bom para queda de cabelo. Aí estamos já no caminho de responder isso. Seu marido, minha senhora, não deve estar assim? Doutor, se em casa quiser fazer uma tintura com alecrim com o objetivo de crescer o cabelo, qual seria a receita correta para isso? Seria, primeiro, usar um álcool bom, usar um álcool de cereais. Álcool de cereais, 1 litro? Pode ser 1 litro, vai colocar aí aquela quantidade mais ou menos que a gente já falou, um punhado, um pouco mais, para descansar no álcool por 4, 5 dias. E depois, junto com essa tintura, que depois vai ser filtrada, né? Não é preciso ficar com as folhas dentro, a gente filtra com esses coadores de café. A pessoa usa para fazer a fricção um tipo de óleo. Pode ser um óleo mineral e pode ser inclusive um óleo de milho, se a pessoa não tiver acesso. Aquele óleo de cozinha? Exatamente, óleo de cozinha. Quando o Dr. Paulo fala em tintura aqui no programa, muitas vezes ele traz alguma planta e fala assim, faz uma tintura da planta. Não é uma tinta, gente, não é tinta de pintar. É você mergulhar aquela planta em álcool de cereais e deixar por uns 4 dias. Isso Exatamente, é uma tintura. É. Tecnicamente, tintura significa você colocar qualquer substância natural num solvente, ou seja, num álcool que vai extrair a substância. Como pega a cor, a gente usa falar que aquilo é uma tintura. Não é aquelas coisas químicas que se passam no cabelo para atingir, ou tinta, Então etc. vamos lá, pegou 1 litro de álcool de cereais, colocou um punhado das folhas de alecrim. Se a pessoa puder pesar, por exemplo, 200 gramas. 200 gramas de alecrim, ok. Colocou lá dentro, deixa 4 dias mergulhado lá. Depois coa. E vai passar no cabelo. Como se a pessoa tiver o cabelo oleoso, não precisa nem introduzir um óleo. Certo. Se tiver um cabelo seco, aí pode usar um óleo. Depois que friccionou com essa tintura... Não, pode misturar. Faz os dois juntos. Exatamente, os dois juntos. Porque o óleo não só vai evitar o ressecamento do couro cabeludo, como vai ajudar a levar a substância ativa para dentro do couro cabeludo, vai agir lá no folículo capilar, onde a substância vai fazer essa atuação e vai favorecer o crescimento do cabelo. E para depressão, como que toma? A Amélia ligou aqui, né, dona Amélia? Um beijo para você, viu, querida? 2 formas muito interessantes. Uma pode ser na forma de chá, que é aquele jeito comum que a gente tem. Um punhadinho. Exatamente. Sempre não deixando a folha ferver dentro da água. A água ferve, coloca a folha, ou a folha está numa vasilha, ferve a vasilha numa outra, ferve a água numa outra vasilha, vira em cima deixa mornar e pode tomar. Outra coisa que a gente pode fazer... Quantas vezes por dia toma para depressão? 3 vezes por dia. 3 vezes por dia, uma xícara? Pode ser, exatamente uma quantidade boa. Tá. Outra coisa que eu recomendo, que a gente conhece há muito tempo, quando você tem alimentos que têm uma tendência a oxidar, a estragar, a ação antioxidante de preservação que o alecrim tem é espetacular. Vários embutidos feitos na Europa têm como conservante natural o alecrim, junto com orégano, junto com tomilho. A pessoa pode fazer uso disso. E outra coisa interessante, para quem consome manteiga, a pessoa pode esquentar um pouco a manteiga, coloca o alecrim dentro, quando a manteiga está ainda quente, depois ela esfria, aquele aroma vai passar para a manteiga. A pessoa pode fazer, inclusive, alecrim com alho dentro da manteiga, e depois, quando ela consumir a manteiga, esse alecrim vai favorecer o metabolismo da manteiga no fígado, ou seja, a pessoa vai evitar estar ingerindo gordura e ter aumento do colesterol. Então ele também age reduzindo o colesterol, mas ele age junto com uma substância que normalmente iria fazer o aumento ou causar o aumento do seu colesterol. Perfeito. Doutor Paulo, a dona Ana ligou aqui, um beijo para você, viu, dona Ana? E ela faz uma pergunta. Chá da folha do café de bugre. Primeiro, vamos explicar o que é isso.
Café de búlgaro nós já falamos anteriormente, é uma planta que tem uma ação anti-inflamatória excepcional, tem uma ação hipotensora, ou seja, ajuda a baixar a pressão, reduzir a pressão arterial, tem uma ação diurética excepcional que ajuda a eliminar pedra no rim. É uma planta que tem nas matas aqui, é fácil de achar nas casas de produtos naturais. E como que toma? Toma na forma de chá, as folhas. Todo dia? Pode tomar todo dia. Quando o problema é baixar a pressão, ela tem que tomar com uma certa regularidade. Quando o problema é cálculo renal, ela tem que tomar um certo período para eliminar a pedra. E a gente tem casos onde as pessoas eliminam pedras do tamanho até de um grão de feijão sem nenhuma dor. Nossa, sério? Nós temos um colega de APAR que foi isso, ele ficou impressionado. Nossa, olha só. Eu já ouvi falar que chá de bugre seria bom para as pessoas que têm a bexiga caída. Isso é verdade, não? É um comentário complicado da gente responder objetivamente, às vezes é um ditado sim popular ou não. também, né, doutora? Às vezes a crença popular. Pode ser que nas mulheres há um problema que com o tempo a bexiga muda de posição e ela começa a causar um certo constrangimento. Isso. Que você já deve ter falado aqui no seu programa, médicos ginecologistas falar. Eu não sei se isso é possível, mas talvez se a pessoa tiver um processo de diurese mais contínuo, que ela não acumule muita urina da bexiga, ela evita que ela se desloque para baixo. Como essa planta, as duas, são altamente diuréticas, a pessoa vai com mais vezes ao banheiro. Mas, por outro lado, evita esse problema que, no final, acaba sendo um constrangimento muito grande. Perfeito. A Creuza e a dona Hilda, as duas estão tomando chá de amora para o calorão. Só que elas perguntam como tomar. Chá de amora, já ouviram? Há uma indicação sim da amora. Nós já falamos aqui há um bom tempo atrás, podemos até voltar a falar. Realmente tem algumas substâncias na amora que tem essa capacidade de simular, de mimetizar, de agir como se fosse um hormônio feminino. Aí ela vai regular um pouco aqueles efeitos colaterais que as mulheres têm na menopausa. Uma delas é esse calorão. Tomando no lugar ou em substituição à água, a quantidade seria 3 copos por dia, 4 copos por dia. Não há contraindicação para tomar isso. A planta também tem uma ação levemente diurética, ajuda a regular o funcionamento do rim e aí a pessoa vai se sentir melhor. Nós não temos uma indicação específica. Pode tomar que vai agir só sobre esse problema, mas a rigor o efeito é indireto pela presença de substâncias que parecem, ou seja, agem no corpo como se fossem os hormônios sexuais, no caso das mulheres, o estrogênio. Semana que vem, Dr. Paulo volta com alguma planta com a letra B. Gostei dessa ideia. Gostei bastante, mas também ele vai responder as suas dúvidas, tá bom, queridos? Então pode continuar ligando ou mandando seu e-mail para vitrinelondrina@tarobá.com.br. Dr. Paulo responde. Ou no 3315-1390. Obrigada, doutor. Até quarta.